Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu vou lembrá-los de entrar no Classroom, fazer as atividades, responder essas atividades, porque essas atividades também valem como presença, além de você ter mais conhecimento daquilo que foi passado durante a aula. Se você não tem acesso ao Class, entre em contato com a sua escola para que você possa ver quais são as atividades que estão disponíveis para você fazer. E como eu sempre digo, fazer as atividades é uma forma de você fixar o seu conhecimento, de você perceber se você aprendeu ou não aquilo que foi passado e transmitido para vocês durante as aulas. Vamos para os nossos objetivos de hoje. Nós vamos ler e interpretar o conto Cegueira. Localizar informações explícitas e implícitas desse conto e observar as características dos contos de suspense. Lembra que nós estávamos falando de contos de mistério? Então, contos de mistério e de suspense, eles ali se entrelaçam. Para a gente começar, vamos com o nosso quiz. Não é um autor conhecido pelo gênero suspense. Agora não é, certo? O Edgar Allan Poe, o Márcio Benjamin, Luiz Fernando Veríssimo e André Bianco. Então, ele não é que ele só escreva suspense. Quem não é conhecido por escrever suspense é quem? É o Luiz Fernando Veríssimo, aquele cronista que a gente já leu algumas crônicas dele, ok? Lembrando que o Márcio Benjamin é daquele conto que eu trouxe para vocês na aula anterior, aquele que era parecido com Assombração. O conto de hoje chama-se Cegueira. Acordei, como sempre, morrendo de sono. Com tarefas a cumprir, não poderia perder tempo. Peguei o primeiro livro, abriu. Peguei o segundo, abriu. Peguei o terceiro, abriu. Vamos reler um trecho. Acordei, como sempre, morrendo de sono. Com tarefas a cumprir, não poderia perder tempo. Peguei o primeiro livro, abriu. Peguei o segundo, peguei o terceiro. Qual o tipo de narrador da narrativa? Então, que tipo de narrador eu tenho ali, nesse parágrafo? Qual o espaço da narrativa? Então, onde está acontecendo essa história? Agora, você justifica onde está acontecendo, certo? Um tempinho para você fazer isso e eu volto já para a gente continuar. Então, descobriram aí o tipo de narrador, em que espaço essa história está acontecendo? Olha só, trata-se de um narrador personagem, pois os verbos estão conjugados na primeira pessoa do singular. Acordei, peguei.
Depois, qual é o espaço da narrativa? O espaço é a própria casa do narrador, pois além de ele acordar, então ele acordou naquele local, ele teve acesso a alguns livros, então parecia que foi algo muito prático, ele sabia muito bem onde estava. Continuando, no 8º livro, desisti. Estaria eu delirando? Logo eu? Resolvi relaxar e peguei meu celular. Não era possível. Eu estava sonhando um sonho daqueles bem ruins. Um lacrimejo singelo começou a se pronunciar. Releia. No 8º, desisti. Do que o personagem desistiu? Vou dar um tempinho para você pensar sobre isso, responder aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar a leitura. Então, do que o personagem desistiu? Lembrando que o narrador também é o nosso personagem. Olha só, por se tratar de livros, é provável que o narrador tenha desistido de ler ou de estudar. Então, ele poderia estar lendo por prazer ou mesmo ia fazer uma leitura de estudo e ele desistiu. Continuando. Meus ouvidos captavam o som de um silêncio jamais ouvido, um silêncio que doía, um silêncio que me ensurdecia. Revirei minha bagunça e encontrei meu caderno de anotações. Hã? Hã? Vocês estão tirando com a minha cara? Pensei rapidamente. Como assim? Como assim? Como? O abraço apertado e frio do desespero me envolvia. Sufocava-me nas letras que ali não existiam. Vamos reler um trecho. Estaria eu delirando? Meus ouvidos captavam o som de um silêncio jamais ouvido, um silêncio que doía, um silêncio que me ensurdecia. De que forma o silêncio poderia ensurdecer? Vou dar um tempinho para você refletir nessa questão e eu volto já.
E então, de que forma o silêncio poderia ensurdecer? Respondi aqui para vocês. O autor faz uso de uma metáfora para se referir a como o silêncio o incomodava. Então é esse incômodo, esse silêncio que ele ouvia. Ou seja, né, não ouvia nada, mas enfim, era esse incômodo, certo? Continuando. Não, sim, não, sim, não. O eco do desespero ressoava em meus ouvidos. Diante de meus olhos, nada. As letras não existiam mais. Os livros estavam em branco. Minhas anotações estavam em branco. Aquilo não poderia ser possível. Liguei a TV. Tinha imagem, não tinha áudio. Abri meu aplicativo de música. Não tinha áudio. Reveja o não. Qual outro gênero textual possui a extensão como um recurso comum? Então, eu estou estendendo aqui o a com o til e o o. Qual outro gênero textual possui, trabalha bastante com isso? Vou dar um tempinho para você escrever aí qual é esse outro gênero e eu volto para continuar contando essa história para vocês. Então, essa pergunta, um tanto quanto fácil para vocês que já estão na primeira série. Então, é comum encontrar a extensão da escrita no gênero história em quadrinhos. Então, pode ser história em quadrinhos, pode ser na tirinha. Então, às vezes acontece essa extensão. Vamos continuar com a nossa história. Fui comer, abri a geladeira. Não tinha descrição dos produtos. Por mais que eu soubesse o que eram, eu queria ver escrito. Eu queria as letras. Não existiam frases, não existiam palavras, não existiam letras. Eu tentei gritar, nada saiu. Eu não tinha letras, eu não tinha história. O mundo não tinha histórias. Relendo o trecho, por mais que eu soubesse o que eram, eu queria ver escrito. Qual o sentimento revelado pelo personagem? Vou dar um tempinho para você pensar sobre isso, responder aí no seu caderno e eu volto contando essa história.
E então, analisaram quando ele diz, por mais que eu soubesse o que eram, eu queria ver escrito. Que sentimento esse personagem pode estar passando ali naquele momento? Olha só, o trecho revela um sentimento de dependência, uma dependência das letras. Ele sabia o que era aquilo, ele sabia o que eram aqueles produtos, mas ele queria ver a escrita, ele queria ver as letras ali naquele produto. Então, revela essa dependência, ele depende dessas letras. Continuando a nossa história. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, solta. 1, 2, chega. A técnica vista no YouTube não me serviria. Não agora, pelo menos. Vou sair. Peguei minhas coisas. Que coisas? Vou levar celular para quê? Ah, mas preciso de dinheiro. Que dinheiro? Cadê a marcação? Azul. Isso. Azul. Azul é 100 ou 2? Qual desenho é o quê? Ah, eu não sei, nunca reparei. Deve ser 2, porque eu não teria 100 na carteira. Os passos longos até a porta fizeram-me refletir. Por que eu vou sair? Vou para onde? Por quê? Vou ligar para minha amiga. Ah, eu não sei o número dela de cor. Verei nas conversas. Ai, não tem conversa. E agora? Ligo para qualquer um? Mas e se for cobrança? E se for uma robótica que atende? E se ninguém atender? No trecho, eu não sei o número dela de cor. Qual é a crítica implícita nesse trecho? Então, nós temos ali um trechinho que diz, eu não sei o número dela de cor. Aparentemente, o autor está fazendo uma crítica nesse trecho. E essa crítica está implícita, ou seja, a gente tem que entender além daquilo que está escrito. Vou dar um tempo para você fazer essa resposta e eu volto contando essa história cegueira para vocês. Então, conseguiram ali analisar esse trecho, viram onde está essa crítica implícita? Vamos ver o que nós temos de resposta. É possível compreendermos que a crítica trata da comodidade, pois com simples toques em uma tela tem-se uma agenda nas mãos. Então é cômodo, ele não precisava mais decorar. Olha como ele diz, eu não sei o número dela de cor. Então, nós temos ali uma comodidade, está? Simples, e a gente se acostumou com isso. Numa necessidade, pode ser que a gente não saiba realmente os números de cor. Você é uma daquelas pessoas que sabe o número de cor?
Eu, por exemplo, costumo ter que olhar os números, não sei os números de telefone de cor. Continuando. O sol já batia na janela quando decidi tomar uma atitude. Vou dormir de novo. Se for um sonho, eu vou acordar. É assim que funciona, não é? Não era. Rolei na cama como um porco na lama. O plafond do quarto precisava ser limpado. Havia nele uns bichinhos mortos. Coitados, foram atrás da luz. Nossa, como eu não vi isso antes! O pensamento foi interrompido tão rápido quanto veio. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas o que eu faria? Limpar? Não, não nesse momento. O autor faz uma passagem de tempo. O sol já batia na janela quando decidi tomar uma atitude. Então, nós temos ali uma passagem de tempo. Até agora, quanto tempo a narrativa durou? De acordo com aquilo que nós já lemos. Quanto tempo essa narrativa pode ter durado, essa história que está sendo contada? Quanto tempo esse personagem está vivendo ali com essa falta de letras? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Volto já para a gente corrigir e continuar com essa história. Então, quanto tempo será que essa narrativa durou? Há quanto tempo esse personagem está vivendo ali com essa angústia da falta de letras? Pensaram nisso? Vamos ver. De acordo com a leitura feita até agora, a narrativa durou alguns minutos, no máximo poucas horas. Porque lembram? Ele acordou, daí ele já percebeu que não tinha as letras e depois ele foi até a geladeira, ia dormir e resolveu ir dormir. Então, nós pensamos aí que tem pouco tempo que isso está acontecendo. E, afinal, o que será que está acontecendo? De súbito, e como algo muito óbvio, deduzi. Eu morri. É assim que é a morte. Eu moro sozinho, não tenho nada e ninguém por mim, por isso não vejo nada, nem a luz. Não tinha uma luz? Diziam que tinha uma luz. Ai, não vi uma luz. Seria isso um sinal? Passei pela minha mente tudo o que eu havia feito de errado. Acho que sei porque não vi a luz. Mas seria isso o suficiente? Ai, não sei. Enfim, o jeito é tentar sair desse lugar. Levantei com a certeza de que nada mais poderia me atingir. O resto era o resto. E o resto foi o pé da cama. Segurei meu dedinho do pé e praguejei. Sim, praguejei. Uma dor do caramba.
Ai, que dor! Olhei para o pé da cama. Aquele desgraçado. Como não se moveu quando eu ia passar? Ao lado dele, um pouco mais abaixo da cama, vi um brilho. E então, que brilho será esse? Será que nosso personagem realmente morreu? Será que ele está ali no escuro? O que será que está acontecendo? Ali estava um piercing perdido há muito tempo. Acho que a casa precisa de uma faxina. Com as mãos no pé, percebi. Eu não estava morto. Se estivesse, eu não sentiria dor, eu acho. Ai, eu nunca morri antes. E não posso nem pesquisar na internet com os termos como saber se você está morto. Morto ou não, minha vida estava acabada. Eu dependia das letras. Acorde, diz o nosso narrador. Releia a afirmação do personagem. Acho que a casa precisa de uma faxina. Relembre o texto e responda. O que levou o personagem a assegurar que a casa precisaria de uma faxina? Então ele assegura, ele diz com firmeza que a casa precisa de uma faxina. O que o levou a pensar isso? Um tempinho para você relembrar tudo aquilo que já foi lido e eu volto para a gente corrigir e continuar com esta história. Conseguiram relembrar tudo aquilo que já foi lido para ver o que fez o narrador assegurar, esse personagem assegurar que essa casa precisaria de uma faxina? Olha só, além do piercing no chão, que foi o que ele encontrou agora embaixo da cama, em um momento anterior, o personagem percebeu que o plafond do quarto estava sujo. Lembra? Que ele comentou que estava sujo e que precisaria limpar, mas que ele não faria naquele momento. Então, são essas questões que, às vezes, a gente remete a um outro momento anterior ao texto. Continuando. O som ressoava muito próximo. Eu estava dormindo. Eu precisava acordar. Eu tenho que acordar. Bati na minha cara. Nada. Apertei meus braços. Nada. Prendi a respiração. Não por muito tempo. O cigarro havia consumido boa parte do meu pulmão. Nada. Eu não acordava. Mais um tapa na cara. Ai, doeu. Nada. Calma. 1, 2. O caramba com tudo isso? E que inferno está acontecendo? E foi assim que me acalmei. 1, 2, 3. Com o dedinho ardendo, caminhei até a sala. Em cima da mesa de jantar estavam meus fones de ouvido. Peguei-os, posicionei-os.
performei pela sala. Em mente, eu tinha as músicas que mais gostava. Minhas apresentações, para mim mesmo, foram dos cinematográficos La La Land a Cats. Minha voz, de Fred Mercury, a Paula Bencini. Minhas músicas, de Brasil a Rajadão. Eu estava vivo. Minha mente estava viva. O autor faz algumas comparações. Então, quais são essas comparações que apareceram nesse último trecho? Fred Mercury com Paula Bencini, La La Land com Cats, então cantores, depois filmes, e Brasil e Rajadão, que são músicas. Qual o sentido produzido por essas comparações? Por que será que o autor fez essas comparações? De acordo com aquilo que a gente já leu, qual é esse sentido produzido ali? Um tempinho para vocês pensarem a esse respeito e eu volto para continuar a história. Então, conseguiram perceber ali o sentido produzido por essas comparações? Então, e compara ali. Nós temos comparação entre músicos, depois nós temos a comparação entre filmes, depois nós temos a comparação entre músicas. Vamos ver. Ao comparar cantores, filmes e músicas, é possível compreender que o personagem faz uma reflexão acerca do momento em que ele vive, o considerado bom e aquilo que se considera ruim. Lembram? O personagem não está vendo mais as coisas. Então, ao comparar esses filmes, esses cantores e essas músicas, ele traz exatamente essa ideia do que pode ser bom e o que pode ser ruim. E isso já nos faz refletir a respeito desse conto. Mas vamos continuar. Deitado de barriga para cima, cansado, depois de toda uma performance, preciso dar um jeito nela. Com a respiração ofegante, aprendi. As coisas mínimas, as letras, a dor, sempre estiveram ali. Eu que não havia percebido. Estive cego para tudo, mas não mais. Releia o trecho. Deitado de barriga para cima, cansado, depois de toda uma performance, preciso dar um jeito nela. O pronome destacado, qual é o pronome destacado? O nela. O pronome em destaque retoma qual termo? Então, este pronome, ele está retomando qual termo deste trecho? Vou dar um tempinho para você procurar esse termo e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram encontrar aí o termo que o nela, esse pronome nela, está retomando? Vamos ver. Deitado de barriga para cima, cansado depois de toda uma performance. Preciso dar um jeito nela. Olha só. O pronome retoma a palavra barriga, pois de acordo com o personagem, a performance fora satisfatória. Lembra que ele tinha dito um pouquinho antes que ele ia performar as melhores músicas, do melhor jeito que ele conhecia? Então, o único problema que poderia existir ali seria o quê? A barriga da nossa personagem. E, continuando e finalizando o conto, levantei, enxugando um lacrimejo que não mais existiria. Então, nós temos o final do nosso conto de suspense. Por que é um conto de suspense? Porque a gente levanta muitas hipóteses, a gente pensa muita coisa do que pode estar acontecendo. E a nossa imaginação, ela vai longe. E, novamente, nós temos o quê? Um final que ele não é marcado. A gente fica realmente sem saber o que aconteceu com as letras. Estaria, como disse o nosso personagem lá no início do texto, estaria ele delirando? Após a leitura do conto, responda: qual a mensagem transmitida pelo autor? Então, o autor passou uma mensagem para vocês. Qual é essa mensagem que ele tentou transmitir? Vou dar um tempinho para você responder e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram pensar aí o que o autor transmitiu? Conseguiram refletir a respeito do conto para saber? Olha só, é possível compreender que o autor procurou passar uma mensagem sobre como a vida é breve e que, por isso, devemos prestar atenção às coisas pequenas do cotidiano. E o que seria os pequenas? Lá no conto são transmitidas como as letras, e depois teve a dor do dedinho do pé, o mosquito no plafond, o piercing embaixo da cama. Então, essas coisas pequenas que, por conta, talvez, de correria do dia a dia, a gente acaba não prestando atenção, ok? Continuando. Para demonstrar o desespero do personagem, o autor faz uso de. Então, o personagem parece estar desesperado. Ele faz muitas reflexões. Nós temos ali, letra A, narração em primeira pessoa. Letra B, frases curtas. Letra C, linguagem coloquial. E letra D, termos conhecidos pelos leitores. Quais dessas características será que marcariam ali o desespero desse personagem? Claro que são as frases curtas, porque você acaba lendo, parando, parece que até a sua respiração fica um pouco mais ofegante e você acaba se envolvendo com a história. O que nós vimos na aula de hoje? O conto suspense busca envolver o leitor em uma trama. Então, existe uma trama e o conto tem essa ideia de envolver o leitor. A escrita de um conto de suspense, mistério ou terror é uma escrita livre, certo? Então, cada autor tem uma forma de escrever esses contos. Nessas últimas aulas a gente está falando sobre esse tipo de contos e acredito que vocês perceberam a diferença de escrita em cada um deles. É essencial que nos contos de suspense tenha um fato a ser desvendado pelo leitor. Nesse conto trazido cegueira para vocês, qual era o fato? Do porquê que esse
personagem não estava enxergando as letras e a gente percebeu ali no final, quando nós fizemos aquela reflexão, de que, na verdade, não é que ele não estava enxergando, as letras existiam, mas ele não conseguia perceber isso porque elas eram, talvez, pequenas ou insignificantes demais e ele só percebeu a importância naquele momento. Vou deixar para vocês, Para se apaixonar por narrativas, Contos de Imaginação e de Mistério, do Edgar Allan Poe. Já sugeri este livro, sugiro novamente, e um livro maravilhoso do H.G. Wells chamado O Homem Invisível, certo? Bem interessante, uma história de mistério bem bacana. Aliás, aquele conto que eu li hoje para vocês, chamado Cegueira, é de minha autoria, que vocês conseguem encontrar na internet dentro de um e-book que foi lançado agora neste período de quarentena. Por hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.